Olá, amigos do programa Direto ao Ponto, do canal Vê Tudo Online. Hoje, mais uma terça-feira, é um prazer estar aqui novamente. Hoje nós temos um convidado muito especial, ele que é empresário, que é corretor de imóveis, que é advogado e agora foi eleito, né, no dia 6 de outubro, vereador do município de Osório com 1.377 votos. Pai do Caetano, seja muito bem-vindo, Dudu Pellegrini. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Peço por gentileza, né, que tu cumprimente os nossos amigos que estão nos assistindo pelo YouTube, Facebook, também pelo Spotify, logo mais. Fique à vontade. Boa tarde, Amanda. Eu fico muito agradecido pelo convite. Boa tarde aos ouvintes, Spotify, Instagram, as mídias sociais, YouTube. É uma honra, uma satisfação ser convidado para esse programa. A gente vem acompanhando já o crescimento do programa e a cada semana que passa vem aumentando, convidados especiais. Então, para mim é uma grande satisfação. Deu para ver que a minha vida, vocês pesquisam Eu dei uma bastante. estudada. Então, eu sempre gosto de fazer umas entrevistas assim, num ambiente, num clima descontraído. Sempre foi assim, pessoal em Osório. E não vai ser diferente aqui contigo também. Prazer te conhecer, um prazer estar aqui. Cumprimentar a mesa também. E deixar aqui meu agradecimento e uma boa tarde a todos os ouvintes. Boa noite. Não sei que horas vão ver o programa, né? Então, lisonjeado pelo convite. É um prazer te ter aqui, né, como eu já disse, e queria te parabenizar porque, né, 1.377 votos é muito voto, né? São 1.377 pessoas que te escolheram para representá-las lá na Câmara de Vereadores. Então, parabéns, né? E vamos começar, eu acho, né, da eleição aí, como é que foi, e também qual foi a sensação quando tu viu ali, teve a certeza da tua vitória. Amanda, 1.377 votos é muito voto. São do partido o último que entrou com 583. Eu tinha uma eleição passada, onde, se tu acompanhou as redes sociais, tu vai ver que o deputado Alceu me convida, faltando 3 meses para a eleição, e eu acho que eu fui bem naquela eleição passada. Eu fiz 575 votos. Eu tinha lá em casa um calendário, onde eu mexia naquele calendário. Aí eu lembro que nos últimos 20 dias, 25 dias, eu tinha um objetivo. E o meu objetivo era dobrar os 575 votos. Dava 1.150 votos. Com 1.150 votos, eu sabia que eu estaria dentro. E estaria entre os 3 do partido. Eu trabalhei bastante, só que não é um trabalho que foi feito apenas na época da eleição. Então, desde o primeiro momento que eu fico de suplente na eleição passada, eu já venho trabalhando forte, porque eu já saberia que eu ia ser um candidato. Então, isso eu já tinha colocado na minha cabeça e acho que isso é muito importante para aquelas pessoas que têm pretensão de um dia se candidatarem. Aconteceu alguns casos de pessoas entrarem de última hora. E isso a urna mostra que não adianta, sabe? Quando eu entrei de última hora, muita gente, na última eleição, a gente via que muitas pessoas já estavam comprometidas. Então, durante esses 4 anos de trabalho, a gente trabalhou, eu fiquei 1 ano na Câmara de Vereadores como suplente. O vereador eleito na última, ele assumiu a secretaria, da qual eu fiz parte depois, onde eu assumi como secretário. Ele ficou no período de 1 ano. Então, depois ele pediu, o prefeito entenderam por melhor ele voltar para a Câmara, e eu recebi o convite, então foi uma troca simples. E ali eu entendo que eu consegui, vamos dizer assim, deslanchar. Eu vou dizer que e foi muito fundamental essa minha passagem pelo Executivo. Enquanto na Câmara eu estava ainda no primeiro ano patinando, aprendendo, a partir do momento que eu fui para o Executivo, eu entendo que hoje eu venho com uma outra mentalidade a partir do mandato de 2025-28. Fundamental a passagem que eu tive na secretaria, pelos eventos que a gente conseguiu fazer, a questão cursos de qualificações,
O Osório teve a perca dos royalties, teve pouco recurso, e mesmo assim a gente conseguia desenvolver com parcerias, com projetos, com busca de recurso no governo do estado. A questão da retomada do nosso rodeio foi muito importante. Eu acredito muito que a minha eleição ela passa por dentro do Parque de Rodeios de Osório. O Parque de Rodeios de Osório ele contempla em torno de 37 galpões sociais, áreas sociais, e 23 piquetes, mais ou menos. Então a gente sempre buscou, se tu pegar na minha propaganda eleitoral de 2020, eu falo que o parque era mal usado e mal cuidado. É muito difícil tu manter um parque daquele tamanho. O parque é gigante, um parque enorme, e eu tenho um carinho enorme por aquele parque. Ainda tem algumas metas que, com certeza, vai ser difícil de eu conseguir, em função do prefeito ser oposição, Sim. apesar de eu ter um trânsito muito bom com o prefeito eleito. Eu tenho um trânsito bom com todo o pessoal do partido da oposição. Eu sou assim, eu transito com todo mundo, eu não sou de estar olhando partido, time de futebol, gênero, Não é raça. inimigo, né? Não, São oposição, mas não. e a gente vai ter que trabalhar juntos pelo município. Sim. Então, tenho meus sonhos ainda para o parque, meus sonhos para o município de Osório, alguns projetos que ficaram, que a gente quer dar continuidade, tem projetos de qualificação profissional, de escola técnica, tudo isso encaminhado já ao governo do estado. Vamos lutar, vamos trabalhar para que isso aconteça, porque a gente não pode pensar exclusivamente em ser oposição por oposição. Acho que essa política é uma política retrógrada e antiga. Sim. Então, hoje eu tô ali, eu não represento apenas os 1.377 votos. Eu represento toda a população de Osório. Exatamente. Tem muita gente e eu sei disso pelo ciclo de amizades, por tudo, que pessoas que não votaram em mim, mas que estavam na torcida. Então, como te falar que se eu fui pego de surpresa, assim, eu esperava uma boa votação. Eu conto que eu não vou dizer que eu sabia que eu seria eleito, mas eu estava muito confiante, muito mesmo assim, muitos candidatos. O Osório estava com 91 candidatos, então aumentou o número de candidatos, né? Porque aumentou o número de cadeiras. E a gente sabia que cada vez que tu chegava em algum lugar, já tinha pessoas comprometidas. Eu brinco muito com o pessoal que me apoiou, que eles dizem, pô, mas tu não tá indo, tu não tá trabalhando. Eu disse, não, cara, cada um, vamos trabalhando, vamos devagarinho, vamos indo. E eu é um funil que vai se fechando nos últimos dias de campanha. Então, tem 2 ou 3 que estavam comigo nos últimos 10 dias, eu disse, cara, agora é cada um por si. Cada um se mexe, vamos mexer. Eles batiam nos lugares, não, o Dudu já esteve aqui, o Dudu já almoçou aqui, o Dudu já jantou. Então eles começaram a enxergar também, porque eles não estavam tão confiantes, eles achavam que a coisa estava meio devagar. Só que uma estratégia que eu tive para mim foi assim, eu trabalhei com marketing, uma amiga minha fez para mim, então eu tive ali uma questão que eu não gastei com marketing pela relação de uma amiga, e eu não postava nada onde eu estava. Então, o que acontecia? Às vezes as pessoas visitavam as casas e postavam, às vezes até sem pedir autorização. O que acontece? Osório é uma cidade pequena, como Tramandaí, todo mundo se conhece. Tu tá visitando uma casa, tu posta uma pessoa, tu liga, opa, mas tu liga um alerta para aquela pessoa, eu não visitei lá ainda, também posso dar uma chegada lá. E aí acaba chegando. Então, não fiz esse tipo de postagem. Eu tive como estratégia, num primeiro momento, eu sou apaixonado pela parte do campo, pela parte rural, pela produção rural, a pecuária. Então, gosto muito tenho um sentimento, um carinho muito enorme pelo pessoal de Passinhos. E o meu piquete, a maioria, eu faço parte também de um piquete de laçadores, o Quilombo, né? Então, muita gente de lá. Tem um carinho enorme lá para Passinhos, tem a turma do Matias Velho em Passinhos. Além de todos os piquetes do parque, não posso deixar ninguém de fora, porque todos me abraçaram. Acredito que em todos os piquetes, em todos os galpões, algum voto eu fiz. Muitas pessoas não podem, por causa de cidade pequena, questão do comércio, não poderiam abrir os votos. Mas a minha primeira estratégia foi o seguinte: começou a campanha, eu vou para Passinhos. Então, o vice-prefeito eleito é o Ed, que tinha uma votação forte em Passinhos. Sim. Então, o Ed não indo, eu saberia que abria uma brecha. Então, como eu te falei, eu trabalhei para dobrar.
E em Passinhos eu trabalhei com a ideia de triplicar. Eu tinha feito 21 votos, a ideia era fazer 60, eu fiz 93. Então, porque Passinhos, eu acredito, é aquele pessoal de idade, aquele pessoal que trabalha com o meio rural, muitos trabalham na cidade, mas eu tenho muito deles que a partir do momento que eles te dão a palavra, não adianta. Se- com quem eles dissessem, estou contigo, eles Podia ter podia certeza ter certeza. que. A gente fez 2 encontros, eu visitei todos eles lá, depois, grande parte, depois a gente fez 2 encontros voltados para o prefeito. Muitas histórias, né? Porque, como tem a turma do Piquete, então tem uma história que eles contam lá em Passinhos. Eu errei, tinha um aniversário. Passinhos é um distrito que tem em torno de 500 eleitores, mas tem mais moradores, né? Então ele é espaçado, assim, é uma zona rural. Tem a associação de Passinhos e tem o clube de mães. E o ano passado, se eu não me engano, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, né? Eu tô em Osório e tô bebendo, Sim. tô tomando um aperitivo ali, comecei cedo, e eu tinha um aniversário em Passinhos. E era no clube de mães. Só que eu não dei bola pro convite, eu chego em Sim. Passinhos e eu erro o aniversário para uns 50 anos do Bia. O Bia é um, um cara que trabalha em Passinhos. E eu não conhecia o Bia pessoalmente. E eu chego pela parte dos fundos da associação de Passinhos. Mas eu cheguei pronto já. Sim. E com vinho para aniversariante. Eu me juntei com os assadores que estavam lá, o Zoinho, o Bocha, o... E aí, nisso, eu tô naquele estado. E ali eu fiquei com essa fama de ter errado aniversário. E Sim. isso, na brincadeira, no meio da campanha, isso sempre vinha à tona, né? Sim. Então, brincadeiras à parte, Sim, chegou todo cheguei animado, às 8 todo horas. enturmado, Às e o 8 horas pessoal eu cheguei assim. às 8 no aniversário errado, saí de lá 11 horas, eu acho, 10 e meia, 11 horas. E de lá eu depois fui para outro aniversário, porque mais um pouco, Sim. e tive que ir para casa. E aí foram dirigindo para mim, então tinha um motorista que estava comigo, um amigo meu que não estava Sim. bebendo. E aí ele voltou, a gente voltou ele dando risada. Porque ele estava são, então ele fez eu dizer que Sim. eu fiz ele passar um fiasco com a questão do aniversário errado. Isso acontece, já estamos em Sim. Quem campanha. nunca, E eu né? disse assim pra ele, já estamos em campanha. Sim. Bom, em resumo, até foto eu tava tirando com Bia lá no aniversário com a Sim. família E que toda. horas que se deu conta que tu errou o local? Ah, a hora que eu dei conta, não, eu cheguei ali, vamos dizer que eu cheguei 8 horas, nós chegamos ali, o rapaz não quis descer que tava comigo, não, vou descer. Eu desci assim uma meia hora ali, daí passei com o pessoal. Não, aí era o aniversário do Lucas, o do Lucas é lá no Clube de Mães. Disse, mas agora eu já tô aqui, vou tomar um chopp aqui Sim. também, já vamos ficar por aqui. Mas deu uma meia hora, assim. Aí quando eu vi que tinha Sim. mais conhecido no meio do salão, sentei Aí e fui. ficou. E eu tenho isso, eu não tenho problema, que nem eu digo, eu Uhum. transito, eu chego, eu fico, não tenho vergonha. Sim. E assim eu vou. E eu acho que isso é um contraponto pela minha votação. Sim. Eu chego num ambiente, se eu me sinto, me deixa à vontade, eu fico bem à vontade, estou me sentindo à vontade aqui, já estou contando histórias, tu vai ver. Uhum. Então, eu acho que muito disso passou. Passou o pessoal começa a perceber, começa a te conhecer. Na primeira, né? Então, fazendo uma comparação, voltando para a eleição, eu eu digo que eu não era muito conhecido. Eu tinha meu grupo de amigos do piquete, do parque, do futebol, mas a secretaria ela me alavancou. Sim, Então, imagino. então de 575 votos de uma campanha no meio de uma pandemia, muito celular, para uma campanha de mais de 1.300 votos, onde a gente sabia que 1.000 votos era muito voto, pela quantidade de vereadores que aumentou. Era Uhum. 9, se eu não me engano, era 9 candidatos Era 7 homens e 3 mulheres, era 10, aumentou 4 candidatos por partido. Então, tu bota aí que teve um aumento considerável. ah, de 10 era 7 homens e 3 mulheres, e aumentou 40% de candidatos. Então, a gente entende que 1.000 votos já normalmente se elegem em Osório, né? Eu, na última, com 575, fiquei de suplente e Uhum. tive na Câmara. Sim. Então, a tendência era que diminuísse E a foi a tua votação. primeira vez em 2020. 2020 foi a E primeira foi vez. uma ótima votação, né? Para Foi quem foi a primeira a vez. primeira Não sei se foi vez. teu primeiro contato com a política, quando é Foi. que começou, se tu A puder relação com contar. a política é assim, ó.
O meu pai, a família do meu pai, ela é de Rio Pardo. Então, meu pai é engenheiro do DENIT, engenheiro federal. Ele era superintendente. Então, meu pai lá, eu tinha 3 anos, em 1985, sou de 82. O meu pai vem para Osório, assumiu o DENIT aqui, o DNR, antigo DNR, que era junto à Polícia Rodoviária Federal. Então, o Alceu, na época, tinha uma agropecuária, que era vizinha ali de casa. Nisso se forma uma relação de amizade. Então, a gente acompanhou a trajetória do Alceu e sempre essa amizade. Fui colega dos filhos do Alceu, a gente era da mesma turma, do Cacho, do Caco, então, e sempre, eu sou compadre da Renata, que é a filha do Alceu, então sempre a gente juntos. E aí teve campanha do Alceu para prefeito, ele era vereador, teve a campanha, pai e mãe ajudando, pela relação de amizade que foi um dos primeiros amigos, assim, vamos dizer assim, em Osório que se fez. Tinha o Délio e a Josi da padaria, acho que eles estreitaram mais a relação, um baile de comenda que tinha muito antigamente. E eu lembro que em 2002, se eu não me engano, foi a primeira do Alceu a deputado federal, e o Alceu, o pai botou um adesivo do Alceu, alguma coisa assim, e naquilo o pai quase é transferido para o Pará. Então, porque o pai era federal, o Alceu estadual, aí até explicar que era uma relação de amizade, o pai simplesmente proibiu a política lá em casa. Ó, não quero ninguém envolvido com política. Em 2020, era uma quarta-feira, e meu telefone toca de madrugada, um monte de vezes, assim. E eu tinha um número estranho, tinha o número do Alceu, Sim. número do pai, da mãe, na verdade. Liguei pra mãe, pensando, não sei alguma. Sim. E aí eles estavam, era 12 e pouco, eles tinham tomado também, porque tu vai ser candidato, teu pai vai se aposentar, então agora, aí nisso do pai se aposentar, agora tu me solta as rédeas do guri. Quero ver o que que ele tem pra nós ver. Porque o Alceu sempre me convidando, e eu dizia, não, vai lá e conversa com o pai não, Sim. mesmo eu já advogado, tendo meus Adulto, negócios né? adulto, mas também eu tenho que respeitar o ponto Sim. não poderia prejudicar a questão do pai. Então, em 2020 o pai decide se aposentar, o que não aconteceu, não Hum, deixaram se aposentar. E, e aí eu digo pro Alceu que era uma quarta, eu digo, não, pode ser, era 2 e pouco, não, pode ser, concorro, tá bom. Passou quinta, ninguém me ligou, passou sexta, ninguém me ligou, eu fiquei bem quietinho sim. também. Aí eu sei que ele me liga na sexta de noite perguntando se eu tinha palavra. Eu disse, tem, é uma só. Só que nós vamos ter que conversar. Eu chego, aí ele me disse, não, domingo de noite lá em casa. Eu lembro até hoje. E até quem foi meu primeiro voto. Meu primeiro pedido de voto. E, é claro, além do dele que estava lá, eu disse, eu preciso da ajuda do fulano, o Luciano hoje, que é deputado estadual, né? Preciso da ajuda do Luciano, da Bianca, de não sei mais quem, e toda aquela turma que trabalhava com o seu. E ele me disse, não, eu quero ver a tua força, eu quero ver o que tu carrega. Se eu te botar esse pessoal aqui, eh, eles vão te eleger, mas e o que que tu carrega? Eu preciso ver o que que tu carrega. Aí eu digo, Deus só Aí sei, já, eu digo, opa. me dei mal. Eu saio dali, passo e pego uma pizza na lenha. E aí tá o Rodrigo, o Bolacha. Daí eu pergunto pra ele, se eu for candidato, tu vota em mim? Diz ele, olha, ninguém me pediu o voto ainda. Eu disse, tá, então, tô te pedindo se eu vou ser candidato. Aí, claro, já tinha pedido para o Alceu, disse, mas então tu vai votar em mim. Sim. Mas o Alceu, ele é aquela velha história que teve agora, já vou entrar nela também. E aí, ali do Bolacha foi, então comecei a ligação, era pandemia, não tinha esses encontros, não tinha Sim, foi nada, bem era uma. restrito. Foi bem difícil, né, Então, eu aquela ligava para eleição. algumas pessoas, as pessoas tu não podia visitar, então era difícil. Então, foi essa questão do Rodrigo, de eu pegar uma pizza e tu fica nervoso, tu já não sabe para que lado tu vai, porque querendo ou não, o partido te dá um valor e, e é um valor baixo. Só que, claro, além do Uhum. valor, eles te dão um material, te distribuem tudo isso. É complicado tu ser candidato, porque tem as pessoas que não entendem, que pedem ajuda e tu tem que dizer não, porque tu não pode estar bancando e É. porque tudo é declarado, tu tem que fazer uma declaração, hoje eu estava encerrando as contas do banco, terminando a declaração, prestação de contas, então qualquer trânsito que tu vai fazer, tu tem que prestar contas. Sim. Encerrei hoje, né, bem dizer, então tu vê, Uhum. um mês depois da eleição praticamente para encerrar.
Então, mais ou menos foi essa minha trajetória até aqui, né? Espero que a gente consiga continuar, que a gente faça um bom trabalho na Câmara. Então, a história começa Uhum. lá, e quando o Alceu vem, ele pede pro pai muito tempo, a gente não envolve política. O pai vai se aposentar e aí, e nisso eu aceitei. Uhum. Então, a gente fez um combinado, eu não aceitei, foi, e aí é o que eu digo, eu vim trabalhando 4 anos, atendendo, Sim. trabalhei com o Matheus era quem trabalhava meu assessor na Câmara, e ele direto saiu comigo para secretaria, então é uma parceria muito boa que se formou. A gente conseguia, enquanto eu tinha, a secretaria ela é muito grande em Osório, Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, pegava uma parte do esporte durante um período, esporte, lazer, juventude, então eles chamam lá de que até é um elefante branco. Uhum. E realmente eu sempre batia, quando eu estava na Câmara, eu dizia pro prefeito, tem que, eles estavam para separar o meio ambiente e a agricultura, e eu Uhum. dizia, cara, você tem que separar também em desenvolvimento, turismo, isso Sim, ainda na Câmara, isso. Uhum. porque é muito grande, e é o segundo pior orçamento, né? Então, uma Secretaria de Turismo, Desenvolvimento, com o segundo pior orçamento, e a gente conseguir trazer inúmeras empresas, os loteamentos que estão saindo em Osório, se não me engano, tem mais de 10 mil terrenos sendo lançado, tem o Reserva, tem o Brisas, teve condomínios, o Náuticos em Atlântida Sul, então são investimentos que vão aparecendo, vão dar retorno depois em IPTU. Então esse retorno Uhum. vai voltar para Osório. Então o Osório, eu acredito que com a pandemia, o pessoal veio muito para a praia Sim. e sentiu que o Osório, pela atração das lagoas, da região das lagoas, é um atrativo a mais. Então Uhum. muitos empresários de Caxias, da Serra vieram em Osório, começaram a investir em Osório. E isso ali na frente vai nos dar um retorno muito Uhum. interessante. Tem o Horácio também, são inúmeros loteamentos, fora cursos de Osório pós. é uma cidade boa, né? Eu trabalho em Osório, né? Vai fazer 7 anos já. E eu gosto muito de lá. E eu até digo que eu moro em Bé, né? Até eu digo que se fosse pra mudar, eu mudaria para Osório, porque eu acho uma cidade, sim, sensacional. Acho que cresceu muito nos últimos 4 anos. Não querendo, né, puxar Sim, lado de ninguém. Gosto muito da pessoa do Roger. Acho, sim, que teve muita coisa. Inclusive, a tua secretaria, né, que tu foi o secretário da pasta, é uma secretaria muito grande mesmo, mas eu acho que foi onde te deu muitos frutos, né, e com que tu colheu certeza. agora nas eleições, né? Eu até lembro que eu te conheci lá uma vez que eu fui pegar a chave do galpão com o Bruce. Uhum. Tu tava lá na sala dele, tu muito simpático, cumprimentou tudo. Aí o Bruce depois falou quem tu era. O Bruce ainda estava na secretaria ou já tava na secretaria, né? Ainda naquela época, sim, em 2022. Tava Sim, até mandar um abraço pro Bruce, pro Paulinho lá, que é o presidente e o vice, né, atual do isso. partido. São duas pessoas que eu gosto muito. E confesso também, não é porque tu está aqui, né, mas duas pessoas que eu não voto lá, eu voto em Tramandaí, né, aqui em Tramandaí. Duas pessoas que eu torci muito, né, em Osório, foi tu, porque eu te conheci Muito ali, tu obrigado. foi muito simpático e aquilo, eu não conheço ninguém lá, né? Sim, E também a Gláucia Tressoldi, porque eu sim, trabalho com a filha dela, né, com a Thaís. Então são duas pessoas que eu sempre achei, são duas pessoas que vão agregar. Então quando a pessoa, eu quero votar numa mulher, então a Gláucia, né? Alguém, então vota no Dudu. Ainda quando saiu, tomara que ele ganhe, ainda falei, né? Eu falei até pra minha colega, pra minha amiga Cris. Então, fiquei muito feliz com a tua vitória lá. Fiquei triste com a questão lá do Roger, né? Mas fiquei muito feliz pela tua vitória. E também dei uma estudada básica, né? Porque a gente tem que saber entrevistar, né? Ainda mais que eu fiquei um pouco nervosa. Vou entrevistar um vereador, né? Então eu já tenho que estar. mas eu sou bem simples, Eu não bem posso humilde. passar vergonha na frente desse homem. Então eu vi que muita coisa, realmente, o parque de rodeio deu uma melhorada, não tenho o que discutir, né? O rodeio em si foi muito bom, né? Enquanto tu estava à frente. Também teve a questão lá do churrasco e modão também, que foi algo, né? Espetacular, né? Nas duas edições que teve em Osório, agora a próxima vai ser aqui no Imbé, né?
Então, acho que tudo isso é fruto de um trabalho, né, muito árduo e que é uma responsabilidade, porque tu não é secretário de uma só pasta, mas tu é de várias dentro de uma só. Porque ser secretário do desenvolvimento, né, do turismo, cultura e juventude é uma responsabilidade, né? E também pega a questão muito dos empresários. Eu acho que houve uma atenção a mais, né, nesse período, e isso também traz frutos, porque o empresário precisa daquele apoio, né, do Sim. município, enfim, da administração municipal. Então, eu acho que isso também fortaleceu bastante, né, É. os laços, A assim. gente tentava manter uma relação. Desculpa te cortar, né? Mas eu vou Capaz? falando. Acho que é justamente um bate-papo. Sim. A relação dos empresários, a gente tem, Osório tem os conselhos, né? Então a gente procurava manter o conselho de desenvolvimento uma vez por mês, pelo menos, os encontros para debater, né? Nesses encontros a gente procurava trazer apoio, porque as empresas vêm de fora e elas buscam o apoio do município. Então Uhum. a gente tentava, além das empresas de fora, as empresas locais. Sim. Então, através de uma lei que tem, que é o PRODEIC, que é a lei de incentivo às empresas locais e indústrias, com suplementos, saibro, máquina, hora máquina, então fazia o pedido para AVS. Então, não que nós já estávamos visando uma eleição, uma candidatura, Sim. mas isso vai acontecer, isso tem Uhum. que acontecer. O empresário local ele tem que ser valorizado, Uhum. porque o empresário local que está ali, que fez a cidade desenvolver para que os novos empresários venham e queiram vir para Osório. Tu falou um pouco na questão do Roger também, eu tenho uma relação muito boa com ele, assim como eu falei que eu tenho com os outros. Ah, a gente pegou uma prefeitura e vai ser uma dificuldade da nova gestão também que eles estão vendo com a transição. A gente tem percebido também o que eu acompanho de fora, porque as contas foram organizadas, o Renato fez um papel, a gente brigava muito, eu e o Renato, pela questão de orçamento, finanças, ações, rúbrica, porque tu precisa ter alguma coisa para lançar. Então, o povo precisa. A gente trabalhava muito com a questão da qualificação profissional. A gente conseguiu fazer vários cursos em 2022, 2023. Agora, em 2024, estão formando também questão da qualificação. Muita gente se formando, confeiteiro, açougueiro, Uhum. assistente administrativo. Então, a gente trabalhou muito nessa área. Aí, se for para a parte do esporte, a gente teve campeonatos de futebol de salão, agora está de volta o ginásio municipal, campeonato de surf, a praia. Então, envolve muita coisa. A Uhum. Osório é uma cidade, só que é uma cidade que ela tem praia, que é uma cidade que tem serra, que tem um morro. Uhum. Então, é muito difícil se tu não transformar uma secretaria única de turismo, cultura Uhum. e esporte, que tu agregue. Hoje eu recebi uma mensagem do pessoal do Trilha. O Trilha Bike, eu não sei se vocês já chegaram a ouvir falar. O Trilha, o ano passado, o Mário me procura, o Mário é o proprietário do Trilha, Uhum. recém saindo do rodeio, com a cabeça fresca. Fresca eu digo assim, ó, fervendo, né? Porque Sim. tu trabalha, pensa, articulando saídas, soluções Uhum. que não gerem custos para o município. Então eles precisavam de um patrocínio, eu já tinha perdido os royalties, era muito difícil a questão de patrocínios, então a gente montou no Trilha 500 inscritos, que é o Trilha, ela é uma loja, uma parceria que foi feita com uma loja privada. Então, o que que a gente fez? A gente conseguiu na época lá umas tendas, umas pirâmides, e aí o Mário tava muito com medo de fazer a inscrição. Eu disse, não, Mário, a gente monta passaporte, que nem era o rodeio, ele me pegou logo depois do rodeio, a gente faz passaporte, primeiro mês um valor, Uhum. segundo mês valor, terceiro mês outro valor. No primeiro mês, deu 420 inscritos, maioria fora de Osório. Pessoal que não Uhum. conhecia o morro. Então, no segundo período, no primeiro mês, então já se pagou o evento. Ele saiu dali dizendo que não ia fazer, junto com a Justinara abraçou e disse não, porque tinha que comprar medalhas, lembranças, troféu, e aí, então ela disse, não, se der algum problema eu seguro, já que a prefeitura não pode, e eu tinha, eu na hora, assim, a gente sentou, abriu o computador, montamos o projeto, ela mandou que, não querendo me achar, mas, graças a ti e a tua insistência, o Trilha existe e é uma realidade. Uhum. Isso foi em 2023, o primeiro deu 500 inscritos, o segundo agora deu em torno, passou de 700. Uhum. Então, é gratificante, porque tu, hoje no celular, quem anda de bicicleta, pessoal de fora, deu 58 municípios no segundo trilha. No primeiro deu em torno de 42, se E não é me ali engano. em Osório que No acontece Morro de no Osório, morro.
lá na frente do cemitério, na Igreja Nossa Senhora da Uhum. Conceição. Então, tu imagina que são 700 pessoas. E essas pessoas, cada inscrito da bike, eles não vêm sozinhos. Uhum. Isso gera o turismo, isso traz o hotel, isso tem um giro muito grande para o município. Tem um acampamento e o próprio pessoal que vem fazer o passeio, depois hoje tem o aplicativo do celular, eles vêm sozinhos, porque eles salvam Uhum. a rota e eles fazem esse aplicativo. A gente também trabalhou muito a questão cultural, voltada para os CTGs, para o Bocal, para o Estância da Uhum. Serra. O Fruto veio, tá aí a Isabela, ela é a primeira prenda do estado depois de 57 Sim. anos, mérito totalmente dela, do CTG, dos Uhum. patrões que acreditaram. Ela é uma, eu lembro que na época do rodeio em 2023 a gente montou uma equipe para fazer os convites, para ir convidar os municípios e arredores. E eu conversei com o Dr. Germano, que ele é capataz do CTG, é o patrão e o capataz, e ele me disse assim: você não precisa falar nada. Chega lá e a Bela toma conta. Tu para falar com a Isabela sobre cultura e cultura tradicionalista, cultura do Uhum. Estado, ela te dá aula. Já vou dizer, Sim. o dia que tu quiser fazer Uhum. lá alguém de tradição, de cultura, Uhum. porque o ano que vem vai ter quem ganha a primeira prenda do Estado, o município tem que receber toda, faz a próxima. Uhum. Então, o ano que vem, em maio, em Osório, vai ter a ciranda cultural. Ou seja, Osório vai receber CTGs do estado todo. Uhum. Gira em torno de mais de 2.000 pessoas. Já não tem mais hotel, já tem gente vindo para Tramandaí. Uhum. Vão ter que fazer o encerramento, se eu não me engano, aqui em Tramandaí, porque Uhum. precisa de um local para 3.000 pessoas. E Osório Sim. tá escasso. Teve uma outra atração agora também que acabou trancando É um festival de dança que teve para 1.700 pessoas. Acho que vão acabar indo para Capão. Eu estava conversando agora há pouco. Pela questão da rede hoteleira. O pessoal ainda não. Osório tem as pousadas no morro, tem os Sim. Airbnb, mas hotel a gente tem ainda uma dificuldade de hotel em Osório. Uhum. Tem alguns hotéis, alguns mais antigos, tem uns mais novos, mas a gente sabe que para o turismo desenvolver a gente precisa de mais hotel. Uhum. E é muito difícil, porque são épocas, né? Então, Osório ela tem que lutar muito para se transformar numa cidade turística. Tu pega a temporada de Tramandaí, a gente sabe que aqui vai de novembro a março, Uhum. abril. Osório não tem essa temporada ainda bem definida. Então, o calendário de Osório ele é o calendário anual. A gente sabe que tem Atlântida Sul e Mariápolis, mas lá a maioria é veranista. Tem, se eu não me engano, tem 7.000 moradores já que vieram com a pandemia. Então, eu Uhum. acredito que de 2020 para cá passou de 4 para 7.000, quase dobrou. Então, já a próxima gestão já vai ter que olhar com olhos diferentes para Atlântida Sul e Mariápolis, Uhum. porque dobrou. Então, a gente fez um trabalho também lá da questão do pessoal para poder eles requerer alguma coisa, que eles trouxessem os títulos para cá. Não que eu quisesse os títulos voltando, até porque eu diminuí minha votação em Atlântida Sul, Uhum. porque ficou uma parte que eu entendo e concordo que a Atlântida Sul podia ter sido mais Uhum. bem tratada. Mas é muito complicado quando tu pegou umas máquinas escassas, as retro, patrola, trator, então o Alceu, o deputado federal Alceu e o estadual o Luciano Silveira, eles conseguiram trazer várias emendas para Osório que conseguiram mudar o maquinário de Osório. Acredito então que agora a próxima gestão já tem um maquinário novo, tem que manter, que também não é fácil manter, a gente tem visto a dificuldade em questão de orçamento, então a gente tem essa visão e a gente sabe da dificuldade que vem ali na frente. Mesmo sendo oposição, eu não vejo, não sou daqueles de fazer oposição por oposição. A gente entende a dificuldade, mas a gente também tem que buscar alternativas para sair das dificuldades. Uhum. Que um do exemplo é o trilha que eu te falei. Então o trilha ele não ia acontecer, então a gente buscou uma alternativa para que ele acontecesse. Ele aconteceu, ele é um sucesso. Então ele já está Uhum. até com o terceiro trilha Bike Shop definido para o ano que vem, 19 de outubro, se eu não me engano. E eles não conseguem fazer para mais de 800 pessoas. Esse ano foi Uhum.
Porque no primeiro ano eu já queria fazer para 700 e eles não, vamos, é um evento teste. E Sim, evento teste com 500 pessoas já não é um evento teste, vamos sim. concordar. E aí passou a ser feito um para 700 e eu acho que vão estabelecer 800 porque não dá conta, Uhum. não atende o público. É um baita de um café da manhã, é um Sim. pessoal que envolve muita gente e é muito complicado tu fazer eventos. A parte de eventos, tu tem que estar 100% ali porque é uma luz, é um som, é um cano d'água que estoura. Eu lembro que no rodeio de 2023, contando algumas histórias da secretaria, né? Então eu lembro que no rodeio de 2023 eu tinha, acho que foi 2000, a gente entrou em 2020, final de 2021 na secretaria. E aí tu vai trabalhando e a gente foi fazendo, eu disse, não, eu tenho um sonho que é uma arquibancada no parque. Uhum. E aí eu sei que eu consegui, mexe, 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 segura, tranca aqui, vai ali, tinha sobrado um recurso. Eu disse, pá, agora eu vou fazer a licitação, vou fazer minha primeira, a ideia era fazer um bloco de arquibancada. Uhum. E eu tava com o projeto pronto, com aquele valor, dava em torno de 500 mil reais. E aí, banheiro embaixo, uma coisa bem. Porque falta no parque de rodeios, ainda vou brigar muito pela arquibancada. O engenheiro elétrico, o Solis, e o Solis ele veio para a secretaria para trabalhar no rodeio de 2023, que 2022 não teve. Então a gente estava montando, e o engenheiro Solis, e não por questão partidária, mas vou citar, ele é da oposição, ele era da Uhum. oposição na época. Ele me chama e diz: Dudu, a rede elétrica do parque ela tá totalmente danificada, totalmente condenada. Eu sei que o que passa em cima da cabeça, embaixo dos pés, não dá voto. Mas desde 2017 tá aqui os processos, eu peço para que seja trocada a rede. Uhum. E aí eu disse, bom, não vai ser no meu colo que vai estourar, que vai dar algum problema. Eu abro mão do sonho da arquibancada, Uhum. temporariamente, vamos dizer assim, e a gente refaz toda a luz do centrinho de Osório. Inicia o rodeio de Osório marcado para as 19h30, me dá uma queda geral que apaga a luz toda do parque. Uhum. Eu ligo para esse Solis e digo, eu vou te matar, Solis, eu quero teu pescoço, eu sabia que Sim, tu queria era me prejudicar, tu vai ver, eu vou te pegar. Mas, tipo, sim, o ambiente da secretaria sempre foi um ambiente muito descontraído. sim, E aí a gente descobriu que era uma queda geral em Osório. sim. Caiu na subestação, só que É, claro, na né? véspera Achou que era. marcado Mano Lima para Sim, começar às 7h30, 7h15, me apaga a cidade inteira. sim, E eu disse, Solis, eu vou te matar. Eu dizia pra ele, sim, onde é que tu tá? Tu corre pra dentro do parque que eu vou te pegar. E aí a gente descobriu, mas no fim deu tudo certo, sim. graças a Deus. Ah, o rodeio deu certo. Uhum. Na época a gente bota as tomadas um pouco mais alta pela questão, tinha muito roubo dentro do parque, foi uma outra questão que a gente conseguiu solucionar. Uhum. Com a segurança na portaria, então Sim, mudou muito muito, importante muito, ali. muito. A gente teve um problema que foi a tafona, que era tradicional, cultural, ela foi condenada pelos bombeiros. Uhum. Então, a ideia era uma reforma, mas a partir do momento que um servidor sobe na tafona e ela meio que já balança e desmorona, então não tinha o que fazer. A gente optou por não botar em risco a vida de servidor nenhum, porque ninguém queria Uhum. subir e disse não. Só que os bombeiros condenaram, então o que nós temos que fazer? Não tem como reformar, bota no chão e depois nós vamos correr atrás. É outro projeto que a gente tem que correr atrás, tem que ser construída. Não sei se é ali, não sei se onde foi o modão, de repente no centrinho onde tem os bailes. Eu tinha uma ideia, eu não poderia ficar na secretaria, né, porque eu tinha que sair para concorrer, então Uhum. eu já teria que sair, se eu não me engano, até o início de abril, que é 6 meses. Só que eu vinha pela secretaria ser muito grande, eu saio no final de fevereiro. Eu decido sair, eu converso com o prefeito, já tinha avisado ele antes, e então, quando teve o trilho em outubro primeiro, eu já vinha esgotado, só que tinha o Natal, que eu não podia deixar o Natal sem entregar o Natal, aí vem assim, Uhum. acabou o trilho no final de outubro. Eu já vinha montando o Natal. Desculpa. Aí tu vem o Natal, aí tu tem que entregar o Natal. Então Uhum. tu não sai. Aí passa o Natal, no meio do Natal, tu já tá fazendo o Ano Novo, o Réveillon. Sim. Tu já tem que entregar. No Réveillon, tu já tá programando o verão. Tu tem que entregar o verão.
No meio disso tudo, tu já tem que ir abrindo as licitações pro rodeio. Que o rodeio Uhum. também é por licitações, comércio, toda a parte que envolve quem vai fazer o rodeio e tudo mais. Ah, então, tinha um rodeio de passinhos. Então, a minha gota foi o rodeio de passinhos, que daí foi que eu disse, bom, as licitações estão abertas para o rodeio. O rodeio de Osório, 40º rodeio de Osório e a 30ª Tafona. Então, para dar tempo do próximo que vai ficar no meu lugar, porque se eu saio no início de abril e o cara tem um rodeio no em maio, é pouco tempo Uhum. para ele pegar. Então, fora os cursos de qualificações, tudo que já estava em andamento. Então, nessa batida, acontece o rodeio de passinhos. Eu chego, porque eu já tinha avisado o prefeito que eu precisava sair, Sim. até porque eu tinha que tirar férias, eu tava com as férias, Uhum. ia vencer 2 férias, então eu chego pro prefeito, cara, eu tenho que tirar férias, ou então a gente, em vez de eu tirar férias, eu vou antecipar eu sair 29 de fevereiro, eu vou Uhum. antecipar um mês e o pessoal assume. Então, 19 de fevereiro, 18 eu encerro o rodeio de passinhos, 19 a gente conversa. Ele pede, a gente fica 10 dias para fazer a transição. E aí eu saio 29, que seria, na verdade, 29 eu tiraria férias em março. Uhum. Então eu seria obrigado a tirar ali no mínimo 15 dias em março. Então, e aí eu disse, pô, eu vou tirar 15 dias de férias e não vou estar de férias. Então a gente faz a transição e o cara que assume já, o novo Uhum. secretário, aí ficou livre a escolha do prefeito para que fizesse essa transição. Acho que deu tudo certo, acho que a eleição mostrou que foi uma decisão boa, Passinhos mostrou também que me abraçou. A gente conseguiu nos rodeios de passinhos que teve. Normalmente sempre vai para a Câmara, porque é um patrocínio, eles recebem um apoio, né, institucional da prefeitura. A gente sempre conseguiu antecipar, porque tu consegue trabalhar com dinheiro. A contratação de rodeio ela é Uhum. muito difícil, o controle é a volta do gado, o transporte, o pessoal que trabalha em brete. Então, são pequenas coisas que vão transformando aquilo no tamanho que é. E às Uhum. vezes o pessoal não tem noção, porque muitas vezes tu chega só para aproveitar, só para passear, para fazer um Uhum. lanche, e tu vê que a proporção vai desde um banheiro, que precisa ter um banheiro para quem está trabalhando num brete, Uhum. ao pessoal que está vendendo. Então, a gente sempre tentou contemplar todos de forma igual. Então, Uhum. desde o do patrão ao peão que está lá embaixo trabalhando. E isso não só na parte campeira que eu tô falando, mas Sim. em todos, na questão da praia, na questão de servidor. Então, a minha relação sempre, eu acho que sempre mantive uma relação muito boa com os servidores também. Uhum. Não, eu até fiquei, não tenho mais pretensão de ser secretária do desenvolvimento, porque é muito trabalho, é muita responsabilidade, né? Não é fácil. As pessoas acham que é glamour, mas, né, quem vê close não vê o corre ali, Eu né? não tive um final de semana no verão. E aí, com o É, Caetano, então, eu sou pai solo, né? sim. Então, é guarda compartilhada, então cada Aham. 15 dias, mas começava os eventos na praia quarta, os shows, né, com caminhão Uhum. Recrearte e até domingo. Então eu não tinha um final de semana. E ele ia É, junto, me acompanhava, ou então sim. ficava ali, deixava um pouco na minha mãe, fica aqui, vai na Aham. piscina, eu tenho que dar um pulo na praia, eu tenho que os finais de semana para a Secretaria de Turismo, ela é se tu quer ter final de Sim. semana, tu não pode ir para a É, Secretaria de Turismo, porque os eventos ocorrem sim. normalmente no final de É. semana, né? Uhum. Então, é o que eu digo, a questão de separar as secretarias, o turismo, eu vejo muito turismo linkado ao esporte, à cultura, questão de CTGs, de bike, de futebol. Uhum. Então, o boxe em Osório é uma coisa do Anildo, que ele tem um projeto lá na vila, que ele tira as crianças e leva para dentro, então tem que ter um apoio, sabe? Uhum. Então a gente entende que isso aí tem que ser, a gente tem que estar trabalhando por isso, batendo nessa tecla Uhum. desse pessoal, assim. Então é muito interessante, se nós for ficar aqui falando, tem N projetos que aos poucos vão me vindo na Sim, cabeça, tem assim, bastante é, coisa, né? Tu sabe, Dudu, que eu fiquei olhando, acompanhando a tua campanha e eu vi ali algumas coisas que tu pontuou, de projetos, e uma que eu achei muito bacana, né? Porque eu trabalho ali na 11ª Coordenadoria de Educação, né? Então, eu tenho um filho pequeno também, então já estou toda, ele já tá na escolinha. E eu achei muito legal ali que um dos teus projetos ali da educação, né? Além de buscar, né?
ter mais vagas nas escolas, nas escolinhas infantis ali, tu também é um projeto abrir escola de verão com turno integral ali, né? Justamente para os pais conseguirem trabalhar, né? Mais tranquilos, porque quem tem filho, eu tenho filho, Sim. e a gente sabe o quanto é importante, né? Eles estarem bem para a gente conseguir trabalhar, enfim, dar o nosso melhor. Então, isso eu achei muito bacana, Tu né? sabe que eu tenho até o. Me desculpa. Ah, com a retomada do ginásio, eu chamo de Cirão, o Uhum, ginásio, até todo mundo conhece o ginásio municipal. Eu vejo muito o Melo fazer isso em Porto Alegre, que é as parcerias público-privadas nas praças. A gente tentou fazer e esbarrou em algumas burocracias jurídicas. O que eu vejo? Eu trabalhei, eu consegui trazer o pessoal da FEComércio, presidente da FEComércio, porque Osório ele tem o, a questão do SESC, que foi doado à frente da prefeitura para o SESC, né? Então o SESC vai construir um prédio aqui em Tramandaí tem, que é um exemplo, tem escola infantil, uhum, e a gente sabe dos benefícios que são. Pouca gente sabe que o SESC tem que devolver 70% dos recursos voltado para a população. Então a gente sempre procurava, tem que fazer um show, uma parceria, alguma coisa, vamos fazer com o SESC, se o SESC, além deles receber, eles têm que dar o retorno à população. Eles têm projeto de maturidade, projeto de crianças, projeto de escola, projeto. E então o centro de Osório vai ser a parte administrativa, aquele na frente da prefeitura, eles vão levantar o prédio, está quase e pronto. uhum, A gente tem um grande potencial para ser aproveitado, porque hoje o vice-presidente da FEComércio estadual é o Joel Dada, da uhum, Loja Cotidiana. Então, ele tá provavelmente vai ser o próximo presidente da FEComércio, que é uhum, um sistema S todo que abrange, né? Eu tenho um projeto que eu tentei trazer e aí eles barrou também na questão de matrícula. É uma coisa que eu ainda vou tentar fazer, que com certeza vou tentar implantar junto com a nova gestão. Muita gente diz, mas tu é doido. Não, não sou doido. A questão, o ginásio, ele se passa a se transformar. Se tu não tiver uma parceria público-privada, ele acaba virando um elefante branco. Ele acaba se fechando e virando um depósito de novo. Porque tu tem uhum, que ter muito dinheiro, não digo muito dinheiro, mas para te manter um ginásio daquele, eu imagino por baixo, eu calculo em torno de 25 mil. 25, 30 mil, 20 mil. Eu consegui trazer o presidente da FEComércio, presidente do esporte, presidente tudo, que aí vai de encontro à parte da educação. Que tu chega, o SESC passaria a ser o gestor, porque daí tu não tá fazendo, eu digo assim, ó, uma coisa é tu fazer politicagem e outra coisa é tu fazer gestão. A partir do momento que eu pego o ginásio, faço uma parceria público-privada, uma praça, alguma coisa. A pracinha lá do bairro X tá quebrada. Mas aí a empresa, tô com uma garrafa da Mata, tá? A empresa da uhum, Mata, ela te dá os materiais. Tu fez uma parceria, ela bota uma propaganda dela lá, tu só vai comunicar o cara, ó, preciso de material. Tu desonera o município, uhum, a da Mata vai ter a placa dela lá na pracinha e o servidor vai lá só consertar. Então uhum, tu já tem a mão de obra do servidor, e tu tem a parceria público-privada. Então, o público é o cara ir lá e fazer o concerto, a privada é eles entrar com a madeira, com o material, pro escorregador, pro balanço, uhum, porque a pracinha tá toda hora se deteriorando com o tempo, uhum, chuva, inverno, verão. Eu vejo isso também, só que a gente tem que pensar nisso na parte grande. Eu pego um ginásio daquele tamanho, eu fico só alugando horário, não se paga. A conta não fecha. Então eu pego e passo para uma empresa. Hoje a empresa que eu trouxe foi o Sesc, na época nós estava lá, e aproveitando que o Joel tá lá. Porque a gente vê muito time em São Paulo, Sesc Barueri, Sesc Osasco, Sesc não sei o quê. uhum, Por quê? Porque eles começam a trabalhar as crianças por baixo. E dentro desse contrato, a gente falava que a gente queria campeonatos municipal de futebol, campeonato do comércio, campeonato de basquete e escola em turno inverso. uhum, Então a gente tinha as oficinas, tem a sala das oficinas, era curso, ah, aula de dança, aula de jiu-jitsu, aula de não sei o quê, para te ter o turno inverso, porque as escolas elas fecham agora em dezembro, elas só vão abrir em fevereiro. uhum, E aí, que nem tu tem o teu filho, eu tenho o meu, o que que essas crianças vão fazer? uhum. Elas vão ficar na rua, elas vão ficar na casa da avó, mas tem avó que trabalha também. Sim. Nem todo mundo tem rede de apoio, né? Exatamente, é muito difícil a rede de apoio Sim. hoje. Eu, naquele primeiro momento da separação, a gente,
Até eu Uhum. conseguir entender como é que funciona a rede de apoio. Hoje, É. para vir para cá, eu cheguei em cima da hora porque eu Uhum. tava pegando o Caetano na escola para deixar o Caetano na fono para minha mãe pegar o Caetano, para Uhum. depois eu passar na mãe e pegar ele. E eu ainda tenho e ainda vou Sim. participar de outro podcast Ah, às é? 20 horas falando sobre esporte. Sim, poderia ter trazido ele, ia ser um prazer. Não, não ia dar muito Não ia dar certo. certo? Ah, ele é uma gracinha, eu fiquei olhando as fotos de vocês Não, lá e no. ele tá numa fase É... Ele bem tá com 6, 6 anos. né? E Tá aí ele grande já. tá, e aí aí ele tem a preta, que é a égua, e ele tem a milonga, Ah, daí ele tem, sim, aí ele faz jiu-jitsu, daí ele faz boxe, então eu procuro levar ele para essas atividades também, para sim, questão cultural, levo sim. ele, CTG ele não gosta muito, mas ele às Uhum. vezes eu digo, não tem gostar ou não gostar, tu Sim, vai tu vai. junto. Então, porque se deixar tu saber como é que é, né? Eles acabam Sim. mandando a Tu, gente. tu sabe que eu quero colocar o meu, ele tem 3 anos, né? Eu quero colocar o meu pra fazer também jiu-jitsu, essas coisas até pra defesa, né? Sim. Mas eu ainda tô esperando porque ele tá naquela fase dos 3 anos, né? Daqui a pouco ele quer fazer com os coleguinhas, É, quer tu praticar, sabe, o daí Caetano eu. começou na escolinha. Então eu vejo, às vezes, É. numa própria brincadeira minha e dele, eu já sinto, porque eu fiz aula experimental, porque a gente Sim. também, na secretaria, a gente trabalhou junto com apoio com a equipe do host do Jiu-Jitsu. Eu levei o Caetano pra lá, só que Uhum. na escolinha é mais autodefesa. Então, quero manter ele no Jiu-Jitsu. Agora ele passa pra primeira série, Sim. então ele sai, ele vai ser. Não, ele Uhum. estuda em turno integral, vai ser turno único. Mas o jiu-jitsu é uma coisa que eu sinto que ele adora. É Então, bom. e é mais do que futebol. Ele gosta, ele é Uhum. colorado e Uhum. fala do Inter e tudo mais. A gente vê jogo, ele tá ali brincando, mas brincando, ele tá numa fase de tablet, tenta cortar o celular, mas é Uhum. muito complicado. Tu vai ver que vai chegar uma fase que é muito Sim. difícil. É, até agora eu tô conseguindo segurar essa Mas questão, mas. é uma fase muito difícil. E às vezes eu até me penitencio, porque é o seguinte, às vezes para te poder, tu falou de eu trazer ele aqui, para mim trazer ele aqui, para mim poder fazer, nós fazer esse bate-papo, eu ia ter que dar o O celular ou o telefone, tablet para ele, aham. porque senão, É, vamos embora, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, e aí é, acaba virando, nós mesmos acabamos facilitando a vida deles e a gente é. não se dá conta, né? E Facilitando isso entra já na questão da rede de apoio, porque que nem tem mães e pais, né? Até eu sempre morei com meu pai, né? sim, Desde os 10 anos, então meu pai, o que eu sei, assim, da vida em tudo foi meu pai que me passou. Mas tem pais e mães, né? Solos que criam, que não tem rede de apoio, que muitas vezes a rede de apoio é o próprio celular, o próprio tablet, né? exatamente. Para conseguir fazer uma refeição, conseguir, né, arrumar a casa. E isso, né, quando eu vi ali o teu projeto, isso me pegou muito, que isso é muito importante, né? Sim. Eu fico na torcida que isso se concretize em Osório, né? Porque eu, como mãe, quando a gente é mãe, mãe, pai, a gente consegue ter, né, A dimensão, a dimensão do problema, né? Que não é fácil, né? não. Que nem tem. Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito boa. Eu não consigo levar e nem buscar o meu filho. Porque eu saio muito cedo e quando eu chego ele já tá em casa. Mas o meu esposo leva, né? E se ele não conseguir buscar, tem a minha sogra, o meu sogro, né? Tem o meu pai também, tudo. Então a gente tem, mas tem pessoas que não têm. Tem coleguinha dele, tem coleguinhas dele que a mãe tem que pagar, porque a mãe trabalha até às 7 horas da noite. E a escola fecha E a 5 e escola às meia. 5h30, e até a gente recebeu o prefeito eleito, aqui reeleito, o Ike Vedovato, e é uma das prioridades dele estender o horário nas creches, né? Até não sei, de repente é uma ideia para te ir Sim. lá até em Osório, essa Também, né? questão. Porque tu vê que é 5 e meia, o comércio fecha 6 e meia. Sim, exatamente. Então, ela tem que pagar alguém para buscar a menina dela, né? E às vezes acontece da pessoa não conseguir, e aí fica quem é que vai agora? Não é fácil. Não. Então, eu acho que assim, ó, tem que ter esse olhar muito assim para a educação, pensar também nos pais, né? Pensar em quem tá em casa, porque não é fácil, assim, é bem complicado quando a gente não tem um apoio. Eu tomava café ali na secretaria, tem um posto ali perto, tu conhece ali. Então, às Uhum, vezes, a gente tomava café e sempre tem o pessoal que trabalha, e a gente já via essa dificuldade. Ah, eu trabalho até. Ou então, assim, ou ela trabalhava um dia das 2 às 10 da noite. uhum, E aí ela não tinha como buscar a criança. Ela largava, ia trabalhar e depois ela não tinha como buscar e levar para casa da avó. uhum. Então, a gente sabe da dificuldade. Sim. Essa questão de estender o turno uma hora a mais Uhum, também é uma questão válida. A gente vê muito assim também
que as escolas... porque existe o atraso. E Sim. às vezes as escolas não aceitam. Tu tem que entrar das, sei lá, 7h30 às 8h. Só Uhum. que eu vejo por Osório. Osório é uma coisa que a gente ainda vê a cultura, o comércio, ele abre às 9h. Uhum. E eu, às vezes eu vou 7h, 7h30 pra academia já porque eu sei que o trabalho pode ser, vai abrir às 9h. Ninguém vai te Uhum. procurar antes das 9h. Às vezes, Uhum. me pego também, ou então às vezes eu trabalho de noite, das 8h, faço algum projeto das 8h às 10h, 10h30, que eu gosto de estar em casa, até me libero às vezes pra ir na academia, porque a partir das 6h, 6h e pouco, tu pega aquele horário cheio. Então Uhum. eu prefiro, às vezes, eu dou uma escapada de 1h e vou no meio da tarde, ou Uhum. almoço e vou durante o meio-dia, justamente para te poder trabalhar. Mas isso eu tenho essa flexibilidade. E a pessoa que não Sim. tem, Uhum. então a gente tem que saber. Até por questão de saúde. Eu tive uma diverticulite, acho que foi em 2023 que eu descobri. Uhum. Então hoje passou a ser, então, prioridade eu também cuidar da saúde. E a gente Sim. sabe que, assim como eu, muitas pessoas em Osório têm problema de saúde, que é Uhum. outro foco que a gente tem que abrir bastante Isso. cuidado. Uhum. A gente vê que tem filas, consultas, ah, a gente tem, que nem eu disse assim, a minha passagem pelo executivo me mostrou, me abriu alguns horizontes, me Isso. abriu os olhares, que se eu tivesse ficado só na Câmara, eu não Uhum. teria aprendido. Sim. Porque dentro do executivo, eu aprendi a transitar. Então, Uhum. eu não fiquei só na Secretaria de Desenvolvimento. Porque sempre tem alguém que precisa de um... Cara, como é que tá a minha criança lá na fila? Tu vê pra mim, daí tu vai lá, aí tu pergunta, tá, mas como é que Uhum. funciona a vaga das creches? Porque eu sou Uhum. muito curioso também. Então, tá, mas Uhum. como é que funciona aqui a questão da creche? Aí daqui a pouco eu tava no trânsito, tá, mas como é que funciona aqui? O meio ambiente, como é que Sim. funciona o porteira para dentro? Então tu começa, Uhum. o pessoal te conhece e começa a te perguntar, eu tenho mais um processo assim, eu tenho... Uhum. o Renato, que é o secretário da Finanças, a gente teve, essa semana passada eu tive lá conversando com ele também, fazendo uma visita. E ele disse, não, tu era uma peste, porque tu aprendeu a mexer no orçamento. Porque se tu é uma coisa, é bem complicado de tu mexer. Uhum. Então, o que que eu comecei a fazer? Com a perca dos royalties, a gente via que a Prefeitura de Osório teve que concentrar, o valor e o Renato ia distribuindo conforme a necessidade das secretarias. E a gente sabe que tem prioridade, saúde e educação são Uhum. prioridades. Sim. Mas, que nem eu te falei, a questão da manutenção das praças. Tinha essa rúbrica numa ação, na obras, e tava também a secretaria, a gente fazia uns parceiros e dizia, ó, eu arrumei um parceiro lá, vou fazer um projeto para essa praça Uhum. aqui, a manutenção da obras que tá lá com esse valor, eu quero que tu me passe pelo menos metade para mim fazer um curso de qualificação. A Uhum. gente, a gente fez isso com curso de qualificação. A gente conseguiu criar também o ciclo do empreendedor, que foi uma coisa muito Uhum. interessante, onde tu chega na Secretaria de Desenvolvimento, hoje lá tu cria o teu MEI, a gente tinha um curso que era o curso de qualificação, e no final tu tinha o Acelera Osório. O Uhum. Acelera era um empréstimo, claro que no primeiro ano, ah, tu criava a tua empresa, tu precisava ter um capital para te dar o início. Então a gente conseguiu emprestar 10 mil. Foram, se eu não me engano, 19 empresas contempladas no primeiro Uhum. ano. Então, a pessoa abriu o mês, se qualificou e conseguiu pegar um programa de Legal. empréstimos. Uhum. Já teve alguma vez, mas era 2 mil. Com 2 mil, hoje em dia, Sim. tu não arranca, vamos dizer. Então, muita gente de loja de roupa, abriu loja de roupa, loja no centro, reforma, pintura. Isso foi o ciclo do empreendedor também, uma coisa que marcou Sim. bastante ali, porque 19 empresas, mas são 19 empresas que pegaram, mas que vira uma cadeia Uhum. que vai para outros. Mas Sim. E isso muitos foi precisam, né, desse incentivo preciso de aí. incentivo para te comprar aparelho, para te poder teve loja de celular, teve Uhum. restaurante, teve pet shop, Uhum. bom, teve loja de roupa para te poder montar. Então, querendo ou Sim. não, deu um up, as pessoas tinham um ano de carência e um juros muito baixo. Uhum. Foi, ah, foi uma experiência muito boa mesmo a secretaria. Uhum. Eu acho que foi muito produtiva, porque eu recebi elogios, então, não só do partido, mas eu recebi elogios da população e Sim. mostrou. A gente tem ali, eu tomo um chopp às vezes na sexta na Chica, tem uma turma, Sim. eu tenho o Alceu como padrinho, o Luciano, Uhum. e eu tenho a turma lá que eu me dou também do Ciro, do Uhum. Romildo, que eu encontro eles também no chopp, e eu chego, converso, Sim. e é troca de experiência. Eu acho que isso Sim. é muito válido. Então, a gente está sempre aberto ao diálogo, a gente tem essa questão. Ah, uma coisa que eu não te contei foi a questão da eleição, para encerrar agora que está acabando. Então, no dia da eleição,
Não, ele falou semana passada, não precisa Ah, agora, tô no, mais tranquila. no dia da eleição, então, pra me encerrar aqui contando as histórias da votação e tudo mais, tu viu que eu falo bastante, né? Vocês viram aqui que só eu Não, falei, já... eu acho. Não, ótimo. E eu lembro que o maior colégio eleitoral é na Facos, né? Então, eu me concentrei, eu fui para Passinhos de manhã cedo, 7h30, 7:45 eu tava em Passinhos, fiz meu chimarrão, fui para Passinhos. Fiquei, aí teve um amigo meu que sofreu um acidente e eu tava dando uma visita, fui lá, fiquei com ele um pouco. E depois eu fui para Facos e fiquei só na Facos. Ah, e vou encerrar contando a sensação, como é que foi dos votos, que foi uma parte que eu acho que faltou. Às 5 horas, me concentrei na Facos, fui depois nas Laranjeiras, tinha uma amiga minha que tava dizendo, eu só vou votar se tu passar aqui. Ela tava, Aham. E tu rapaz, não, vai tô indo, agora. tô indo. Aí é um voto, mas eu tô Sim, um chegando. voto é um voto. E, e aí um amigo meu que, a esposa mora em Santo Antônio, ele chega 3:45 na Facos, os portões já fechando, assim, parece aquele Enem, assim, eu tô ali, eu disse, não, vou Sei. esperar até as 5 horas. Passei o dia inteiro, saí pra almoçar, almocei com uma turma no Parque de Rodeios. Uhum. Então, tu chega 5 horas, eu fui pra casa, já o celular pouca bateria e tudo mais. E aí ali eu desabei, assim, sabe? Parece que eu Uhum. tava com uma sensação que eu seria eleito, Sim. mas eu desabo, assim, chego em casa 5:10, vamos botar aí, boto o celular a carregar e desabei, assim, tipo, Uhum. eu não tive nenhum momento, assim, de ansiedade ou de choro, assim, Uhum. durante a campanha toda, que nem eu tive quando eu chego em casa. Sim. Aí ali eu desabei, daí liguei pra minha mãe, tava ela e o pai só em casa. E, tipo, eles tinham me perguntado, posso comprar carne, posso comprar cerveja? Compro, mas eu não sei se eu vou fazer alguma coisa. Uhum. Porque, né? Então, e aí eu passa aquela crise, passa ali, eu começo a. E aí vou indo pra casa dos meus pais lá. Que daí vem a relação, meu pai e minha mãe moram, nós morávamos na esquina da padaria Renascença, meu pai Uhum. se muda pro condomínio, e sei lá quanto tempo faz, já mais de 20 anos, e tem uma casa para vender a 50 metros do pai, e ele liga para o seu, vem morar aqui que isso aqui é o paraíso. Então é o seu vizinho do pai lá. Sim. Aí eu fui da mãe, tudo, aí já tô com o aplicativo abrindo o celular, e aí abre ali, tem 200 votos, a Isabel, todo mundo sabia que vinha Uhum. bem, aí, tipo, os filhos do Alceu são muito meus amigos, então fui lá, fui um pouco ali neles, aí tipo, já tinha 30, 40%, não, deu certo, tipo, não, acho Uhum. que agora não volta mais, só que Tu Tu fica, fica. tu fica Aham. aflito porque tu diz assim, não, abriu as minhas urnas. Essas eu sabia. Só que, tipo, por exemplo, assim, ó, eu recebi de Passinhos quantas tinha, no CTG eu recebi, só que tu não sabe pela rádio, pelo aplicativo, onde é que tá abrindo as urnas. Eu digo, Uhum. não, mas abriu só as minhas. Daqui a pouco fulano me passa, daqui a pouco outro Uhum. passa. Daqui a pouco eu tenho que entrar. Aí eu acalmei quando eu cheguei nos 700 votos ali, eu disse, não, agora eu acho, porque daí tu, claro, tu vai tendo a relação de quem. Uhum. Então eu digo, não, agora eu acho que, Uhum. bom, dentro eu tô. Aí eu fui lá, fui com os guri, ali um pouco. Daí depois voltei com o pai e com a mãe ali. Aí quando Uhum. o pai da mãe esperei encerrar, encerrou tudo. E aí tinha o Matheus, o pessoal que me ajudou, eles estavam num lugar. Eu disse, cara, eu preciso ficar sozinho. Meu pai com a Aham. minha mãe, é Sim, uma esse questão minha. momento. Aham. Então, e aí eu saí, eu não sabia se eu ia fazer um churrasco, eu não sei, porque a sensação que tu tem é o seguinte, tu joga um campeonato, tu chega na Uhum. final, tu é o craque do campeonato, tu é o goleador do campeonato, não digo craque e Uhum. goleador, porque vamos dizer assim, mas o craque goleador, mas tu perde a final. Então, tu sabe? E tu sabe que várias pessoas que Uhum. trabalharam bastante, que correram para aquilo que fosse. Só que nem eu disse, o Romildo ele é um candidato muito forte na cidade, né? Ele já é um cara Uhum. renomeado, então era uma eleição muito difícil. Uhum. E aí quando eu tô indo com um deles assim na frente do Prudente, assim, de novo, eu paro o carro, daí eu choro de novo, É assim. porque aí a sensação é que, tipo, de derrota. Eu, Uhum. eu eleito, mas com uma sensação de ter É, perdido. Mas aí eu ligo pra uma pessoa e ele diz, cara, tu tem que comemorar, olha a votação sim. que tu fez, tu é louco. E aí nisso eu tava com Uhum. já a carne que o pai tinha pego, eu já tinha botado no carro, já tinha botado cerveja, eu disse, mas não sei se eu vou fazer, porque a sensação, Uhum. pensando já nas outras pessoas, e aquilo Sim. eu fiquei meio, sabe? Mas aí no fim fiz uma festa, mas a sensação foi assim, É. é uma vitória, eu não digo que pessoal, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum, Uhum. mas muito, tem dois sentimentos. Tu tem, ao mesmo tempo, te passa, pá, que legal, tô eleito, Ah, eu super imagino. feliz, tu Uhum. tá, e ao mesmo tempo tu tá ali, poxa, mas eu conheci tanta gente, sabe assim, ó, e a política me trouxe tanta gente, tantos amigos, eu Uhum. fiz muitos amigos que eu não tinha, que eu não conheci,
me abriu muitas portas e tu vê que são amigos que trabalhavam na prefeitura que em 1º de janeiro eles não estão mais. Uhum. Mesmo com a qualificação que tem, a gente sabe que Sim. vai entrar pessoas qualificadas, vai entrar, a gente vou manter relação, mas são pessoas, hoje ali nós fechando a prestação de contas, dá uma tristeza por sentimento. Foram as gurias que me ajudaram, as gurias que fizeram, e eu sei que agora elas estão Uhum. na fila de emprego. É. Mas a sensação de ser eleito e ter Uhum. ficado, ser o primeiro do partido e ter ficado apenas atrás da Isabel foi, É o segundo mais votado, né, foi o de segundo mais Osório. votado. É. Uhum. Eu, E do partido teu, tu foi o o mais primeiro. primeiro. Alguém me disse que tá entre o 7º e o 8º da história, assim. Porque foi Uhum. força de voto. Claro, tu pega ali, teve uma Sim. época o Emerson, a Isabel, se não me engano, tá é a terceira agora. O Emerson, acho que o Júlio uma vez fez 1.800, Uhum. o Roger 1.500, o Emerson, o Júlio 1.800, 1.700 e pouco, aí o Roger 1.500, aí eu acho que vem uma leva ali, e aí eu entro ali entre Uhum. sexto, sétimo, porque o Uhum. Lucas na outra fez 1.200 e pouco, foi mais votado, né? Uhum. Então, E o Caetano, como é que ficou quando soube que o pai o ganhou? Caetano, eu já vou chorar, ó. O Caetano tava com a mãe dele, daí Aham. me ligou, ficou faceiro, feliz. Ah, Ele dizia que a gente ia ganhar, a gente ganhou, ele nem... Porque na votação ele foi votar comigo. sim. Eu e a mãe do Caetano, a gente vota no mesmo colégio eleitoral, então Aham. eu tava lá na fax, aí ele chega, daí ele me vê, daí eu disse, não, vamos lá, eu não tinha votado ainda, e eu Uhum. tava esperando, eu ia votar, porque eu via uma movimentação, de se tiver mais calma eu vou, daí ela chegou pra votar, eu disse, não, vou lá, só deixa ele votar comigo pra ele ver a minha Uhum. foto. Aí levei, daí ele votou, faceiro, daí Sim. depois ele foi, porque tu não fica parado. Uhum. Aí não, o Caetano Tá faceiro, só tá orgulho do faceiro. pai Não, dele. ele tá, daí ele conta. E na escolinha Ah, eu mandava na mochila já, o santinho ia na mochila, né? Daí eu sim. tirei, um dia eu tirei, disse, passou, disse, não, filho, vamos tirar. Não, deixa aí, deixa. Eu disse, não, Aí ele não, pediu a voto lá pra ti. eu disse, tira, não, vamos tirar. As prof já. Uhum. Eu disse, não, eu não pedi, eu deixava na Sim. mochila, até questão escolar e tudo. Aham. Eu lembro também de 19 de setembro, era uma coisa que com a secretaria eu não conseguia fazer. E Aham. era uma coisa que era o meu sonho, eu tinha uma petiça lá fora que era a boneca. Eu sempre dizia a Angélica, a boneca era a mãe, a Angélica era. E eu dizia pro pai, vai de carro que eu vou indo com a petiça do lado, lá em Rio Pardo, né? Então, aí nunca conseguiu. E o Caetano tem a égua e tudo mais. Então, no dia 19 eles fazem, a escolinha faz um churrasco. E eu perguntei, tu quer que eu te leve a égua lá na, e nisso eu passei pela Isabel, a Isabel fazendo Sim. campanha. E eu não usei isso na campanha. Eu disse para as gurias, tira a foto, mas eu não quero usar isso Sim. como nem para os pais, nem para nada. Tanto que eu não apareço em nenhuma foto. A escolinha Uhum. toda postou, eles postaram, mandaram para os pais, mas eu não apareço. Aparece o Caetano e eu Aham. escondido. Mas foi muito legal, a sensação de Sim. proporcionar isso pro Caetano, dele também saber dessa questão Uhum. foi muito bacana, assim, foi bem Tu legal. sabe, Dudu, que antes do dia 6 de outubro, acho que foi no dia 4, a gente recebeu o Ivan aqui de Tramandaí, o candidato. E ele é músico também, né? Ele é Uhum, barbeiro, músico. Aí ele veio com o gurizinho dele. E o gurizinho dele pedia voto na escola, levava. Um dia deixaram, ele entregou lá pro uhum. coleguinha. E aqui ele dizia, né? Vota no meu pai, tudo. E O, cantaram junto, tudo. Então eu imagino o a Caetano, ele sabia sensação o que meu é, jingle, né? ele cantava o meu jingle. Esse ele sabia, Ah, daí ele... É o Dudu Pellegrini, não sei o que dizia lá, daí ele dizia, sim. o Dudu Pellegrini, e Ai, ele que já, gracinha. 15025 era o número, porque não era um Aham. número fácil também, né? Mas a Sim. história do 15020, muita gente também me disse, esqueci teu número não era fácil, eu procurava lá e não dava. Uhum. Então, o 15025 é porque na primeira teve um ou dois cara que era do antigo PFL, Uhum. usa 25, que é do PFL, que número tu vai usar? Porque meus números fáceis já estavam todo 15.000, 15015, Uhum. 15123, sabe? Esses números mais fáceis. Eu ia dizer, quer saber? Aí eu olhei 15, aí vai no 0, vai no 25, tá, é na mesma linha, não vai Uhum. dificultar tanto. Sim. Porque, que nem eu disse na última, já tinha os pré-candidatos. Então teve um cara que era que recente tinha chegado na cidade, que saiu para mim entrar. O cara não Uhum. gostou muito, ah, mas pelo que eu conhecia de Osório, pelo pessoal que a gente conhecia, então o cara ele morava 2 anos, 3 anos em Osório, eu acho, e ele e aí eu acho que, claro que o Alceu teve interferência do Alceu, o próprio Roger na época também disse, não, pô, Uhum. o Roger me conhecia também
de jogar e coisas, não. Pô, o Dudu carrega uma turma aí que ele joga 2 vezes por semana futebol, ele tem a turma dele que ele vai não sei onde, tem a turma do Laço, tem a turma... Não, a gente tem que... Uhum. Hoje o cara é meu amigo, a gente se dá bem, Uhum. assim, trabalhamos junto na secretaria, ele trabalhou junto, então não teve Uhum. grandes problemas. A conversa é tão boa que até esqueci que a gente recebeu aqui uns recados, né? A Catarina tá acompanhando. A Catarina é minha irmã, tá? É que eu faço todo mundo assistir, assim, o meu... Eu não consegui, hoje tu mandava e como eu te disse, hoje foi Não, muito mas corrido. tranquilo. Ó, já fica o convite se tu quiser retornar ano que vem, né? Não, Já. só me convidar, tu sabe que eu venho, tu viu que se Então, deixar eu falei o tempo todo sim. aqui. O Moacir, que também é um colega meu, tá? Boa noite, Amanda. Boa noite. A Cristiane tá dando boa noite, parabenizando. Daiana Souza, boa noite. É Daiana. E o João Arthur também, boa noite. E a Luísa Neves, boa noite também. Boa noite já, quase, né? Já, 7h15 já. É uma Boa pena noite a que todos. a gente já tá acabando. Foi muito bom conversar contigo, né? De coração, espero que tu volte. Vou te convidar no que Pode vem, daí se tu convidar quiser vir já, né? Ali com alguns pra projetos. isso, também nos contar como é que tá sendo a experiência aí, Sim, né? Te agradecer por ter vindo aqui, te desejar toda sorte do mundo nesse novo ciclo, né? Vai ser uma responsabilidade, mas acredito que tu vai tirar de letra, né? E também, como eu disse, eu trabalho em Osório, né? Os meus dias são em Osório, né? Então é uma cidade que eu aprendi a amar, né? Eu amo muito mesmo. E eu desejo o melhor para ela, independente de quem sim. esteja lá comandando, né? Eu acho que nessa hora, a gente tem que deixar um pouco partir de lado e torcer para o bem-estar das pessoas ali, né? Então, eu desejo que seja um mandato tranquilo, né? Tanto para o prefeito eleito ali, o vice dele, como para ti como vereador, para os outros ali, né, do teu partido, enfim. Acredito que vai ser muito bom para ti isso, né? E torço, quando quiser vir aqui, será muito bem-vindo, tá? Ah, agora eu peço que tu também mande um recadinho aí para quem está Sim. nos assistindo. Primeiramente, agradecer o convite. Estou à disposição, aberto ao convite, só que eu acho que vai ter que trocar a data, né? Pela função lá, a sessão é nas terças, né? Ah, é? Lá é nas Ah, não, terças. mas aí a Vamos gente. ter que adaptar. Aham. Agradecer, deixar o boa noite aqui a todos os ouvintes, o pessoal que nos acompanha, né? Agradecer as mensagens, os recados, espero que tenha gostado. Fica o agradecimento especial a vocês por ter aberto esse espaço. Uhum. Tô à disposição e muito bom. Eu acho que às vezes eu falo demais, eu vou falando e Não, mas misturando. tá E ótimo. se não me parar, eu fico conversando contigo aqui a noite toda. Então, ainda tenho que ir pro outro, como eu falei lá agora. Sim. Esse é mais sobre esporte. Aham. Então, a gente tem mais um assunto que é a questão dos campeonatos municipal, Uhum. questão do esporte. Não vou saber dizer o canal, o pessoal que está assistindo que acompanhar, não me veio na cabeça agora. Mas de coração, meu muito obrigado. A gente sabe que ninguém chega sozinho a lugar algum. Uhum. Então, vou estar na Câmara, sou oposição, mas não sou aquela oposição por oposição. Acho que Uhum. o importante é trabalhar pelo crescimento, pelo desenvolvimento da cidade. E a gente sabe que não é só Osório, a gente sabe que as cidades elas se desenvolvendo, desenvolve todo o entorno dela. Uhum. Então, todos os municípios do litoral são beneficiados. Osório crescendo, Tramandaí cresce, Imbé cresce, Terra de Areia. A gente tem um exemplo ali que é a 101. Uhum. A duplicação da 101 trouxe crescimento, ela traz desenvolvimento. Então, a gente sabe que cada vez mais a gente vai precisar disso aí. Então, é Uhum. trabalhar agora a partir de 1º de janeiro, 2 de janeiro, quando começar. A gente está à disposição do pessoal de Osório, disposição do pessoal do litoral que precisar, porque mesmo Uhum. estando na secretaria, a gente participou de alguns encontros pelo litoral para debater, para discutir. Então, já me coloco à disposição aqui e muito obrigado. Uma boa noite a todos os ouvintes e que acompanharam Uhum. o podcast. E quando tu se quiser vir de novo, pode trazer o Caetano, tá? O convite também é pra Tá ele. bom, vou trazer ele sim, obrigado. Então tá, gente, esse foi mais um programa Direto ao Ponto. Quero agradecer a todos, né, que assistiram.
Semana que vem a gente vai ter a presença do músico Serginho Sá no novo horário às 18h30. Valeu e até semana que vem.